Olá a todos! Hoje vamos iniciar a nossa primeira etapa da aula de matemática básica para os alunos, então, do EJA da etapa 1. Então, eu vou apresentar para vocês alguns dos tópicos. Vamos ver, então, nosso primeiro tópico da matemática. Aqui está. Etapa 1. Primeiro, nós vamos trabalhar com sistemas de numeração decimal, adição e subtração de números naturais, multiplicação e divisão de números naturais, unidades padronizadas e não padronizadas, medidas de tempo como horas, minutos, segundos, medidas de comprimento, capacidade e massa. Primeiro, então, sistema de numeração decimal. Para cada item, eu coloco aqui alguns objetivos e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, então fiquem à vontade depois para ler e discutir caso vocês tenham alguma dúvida. Então, o sistema de numeração decimal, ele é referência na base 10, ou seja, nós utilizamos ele com 10 algarismos, também conhecidos como símbolos diferentes, que representam todos os números, então. Então, se eu quiser formar qualquer número, qualquer que seja a quantidade de algarismos, eu vou necessitar dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, ele é um sistema posicional. O que isso quer dizer? Que a posição do algarismo no número vai modificar o seu valor. Escrever 1, 2 e escrever 2, 1, há uma diferença. Então, o número 12 é diferente do número 21. É um sistema de numeração que nós usamos, então, e ele foi concebido pelos hindus e foi divulgado, então, lá no Ocidente pelos árabes. Por isso que também alguns conhecem como sistema de numeração indo-arábico. Então, as quantidades, elas são agrupadas de 10 em 10, e elas recebem nomes, então, por essas denominações, por esses agrupamentos. Então, a cada 10 unidades, eu consigo formar uma dezena. Vou agrupando essas dezenas, a cada 10 dezenas, eu vou formar uma centena. Vou agrupando essas centenas, a cada 10 centenas, eu vou ter uma unidade de milhar, então, 1 milhar. Então, alguns exemplos para facilitar um pouco, então, essa compreensão. Se eu formar o número 567, ele pode ser lido como o número 567, ele pode ser decodificado, aberto, decomposto como 500 mais 60 mais 7. Então, se eu somar 500 mais 60 mais 7, eu vou formar o número 567. Depois eu vou explicar direitinho o que cada um desses números significa. Com uma unidade a mais. Então, aqui nós temos o 2043. Então, ele seria o 2000 mais o 40 mais o 3. Então, agora eu vou explicar cada um desses números. Então, o 567. Então, eu começo por decifrando, abrindo ele, então, em unidades, dezenas e centenas. Unidades vai ser sempre o nosso último algarismo. Então, no caso aqui, o 7 é o algarismo das unidades. Depois, eu vou para um algarismo das dezenas. Então, seria o 60, porque eu tenho 60 unidades, que, se eu agrupar de 10 em 10, eu sei que 60 unidades correspondem a 6 dezenas. 6 vezes 10. E o 5, como ele é o primeiro aqui, eu tenho 3 algarismos, ele é o algarismo das centenas. Então, eu teria 500 unidades, que se eu separar elas, seriam 5 centenas. Se o número for maior, 2043, então, o último, unidades, 3, voltando 1, então, seriam 40 unidades, que equivalem a 4 dezenas. Eu não tenho ninguém na unidade aqui das centenas, então eu digo que há uma ausência de centenas. E o 2, ele está na unidade de milhar, então eles seriam 2.000 unidades, ou seja, 2 unidades de milhar, 2 milhares. 2 milhares, nenhuma centena,
4 dezenas e 3 unidades. Então, nós vamos abrindo os números e codificando cada um dentro de cada classificação. Quem é unidade, quem é dezena, quem é centena, quem é milhar. O nosso tópico seguinte, adição e subtração de números naturais. Também cito aqui os objetivos, habilidades da BNCC. O que são, então, os números naturais para trabalharmos com adição e subtração? Os números naturais, eles surgiram com a necessidade de contar objetos. A partir de então, as operações de adição e subtração foram sendo importantes. O adicionar significa juntar, acrescentar, reunir, que é o nosso somar. O subtrair é o tirar, retirar. Então, alguns exemplos básicos com algumas quantidades de algarismos. Então, nós podemos ter uma soma do 54 com o 12. Então, como é que eu resolvo esta soma? Com números naturais. A gente começa somando nas unidades. Então, nós temos 4 unidades no primeiro, 2 unidades no segundo. 4 mais 2, 6. E depois eu vou para a unidade das dezenas. 5 mais 1, 6. Então, a resposta, 54 mais 12, neste caso, 66. O próximo exemplo, eu tenho 3 somas para serem feitas. Nós podemos somar uma parte com a segunda e a resposta com a terceira, ou já fazer a soma inteira. Então, isso vai da habilidade de cada um de vocês. Então, no caso aqui, se eu quiser somar tudo junto, eu vou começar somando sempre pela unidade. 5 mais 3 mais 1, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Então, 9 aqui nas unidades. Na parte das dezenas, 2 mais 1 mais 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, nós vamos ter 59 como resultado. Ah, é muito difícil somar tudo junto. Então, nós podemos somar antes o 25 com o 13 e o resultado a gente atribui os 21. Então, eu posso desmembrar numa outra conta também. Um último exemplo com 1 ou 2 algarismos, no caso aqui, 18 mais 6 mais 44. Então, às vezes a gente vai fazendo uns raciocínios assim mais de cabeça. Então, aqui esse exemplo eu quero mostrar essa condição. Eu posso somar, por exemplo, 44 com 6, porque eu sei que essa soma aqui eu vou encontrar 50. Então, eu posso somar antes essa parte aqui, encontrei 50. Agora eu quero somar 50 com 18. 50 mais 18, 68. Então, tem várias formas que vocês podem utilizar para fazer essa soma, tá? Então, de preferência sem o uso de calculadora e usando a técnica que for mais fácil para vocês. Nós também podemos realizar subtrações. Aqui eu aproveitei e coloquei subtrações com números de 3 algarismos, que então estamos envolvendo as unidades, as dezenas e as centenas. Também começamos pela unidade. 1 menos 1, 0. 4 menos 2, 2. 8 menos 1, 7. 720 seria a resposta deste primeiro cálculo. Mesma coisa para o segundo. Só que no segundo, quando nós formos diminuir, vocês vão perceber que o 8 é menor do que o 9. Então, na hora de diminuir 8 por 9, como o número é menor, eu preciso pedir emprestado para a dezena uma unidade, para que eu consiga trabalhar com esta conta. Então, ao pedir emprestado uma unidade para o 20, eu não vou mais ter o 8, eu vou ter o 18. Então, 18 menos 9, 9. Como aqui eu pedi emprestado para o 2, 1, eu não tenho mais o 2, eu vou ter o 1, porque o 1 eu já pedi emprestado. E esse 1 também é menor do que o 2. Então, eu não vou conseguir diminuir sem pedir emprestado para o 3. O 3 vai emprestar um número, e aí eu vou ficar com 11. 11 menos 2, 9. Aqui eu não tenho mais 3. Eu tenho 2 porque eu fui pedindo emprestado. E 2 menos 1 é 1. Então, dessa forma, também nós podemos fazer cálculos diminuindo de um número para o outro. Tá? Nosso próximo tópico, então, é multiplicação e divisão de números naturais. Objetivos, habilidades, como eu já mencionei. Então,
As operações com números naturais, além de soma e subtração, que são operações inversas, né? Nós temos a multiplicação e a divisão, que também são operações inversas. Multiplicar significa expressar o aumento de quantidades. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir operações de adição. Sendo assim, a multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita reduzir, então, cálculos numéricos da adição, para não ficar repetitivo. Vou exemplificar com números, então. Eu quero somar 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, eu estou somando 2 4 vezes. Eu sei que 2 mais 2 mais 2 mais 2 é 8. Mas se eu não quiser ficar somando eles passo a passo, eu posso simplesmente escrever que eu quero calcular a soma do 2 4 vezes. Eu falei 2 4 vezes. Então, é 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. É uma forma mais simples, então, de se localizar o resultado sem usar a soma e sim a multiplicação. Os termos numéricos que compõem uma multiplicação, eles possuem nome. O primeiro e o segundo termo numérico da multiplicação são chamados de fator. Já o resultado da multiplicação recebe o nome de produto. Então, talvez esses nomes vão aparecendo nas nossas aulas. Então, no caso aqui, se eu tenho 2 vezes 3, eu digo que o 2 e o 3 são fatores, e a partir do momento que eu resolvo 2 vezes 3, 6, o 6 vai ser o meu produto, o meu resultado. Então, produto é o resultado de uma multiplicação de fatores. Neste caso, 2 fatores. Um outro exemplo, então, com fatores 3 e 3. Os dois fatores são iguais. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é o produto desses fatores multiplicados. Além da multiplicação, nós temos a divisão. Então, a divisão é uma das 4 operações básicas da matemática, e ela está presente não só na nossa vida de estudante, mas também no nosso dia a dia, tá? Assim como a adição, ela tem uma operação inversa, que é a multiplicação, assim como a adição tem uma multiplicação inversa, que é a subtração, a multiplicação também tem a operação inversa, que é a divisão, como eu já falei antes. Os elementos, então, de uma divisão. Coloquei aqui uma representação. N, maiúsculo, dividido por um D, aqui embaixo, R e Q. O que essas letras significam? Então, nós temos um número que vai ser utilizado para dividir, então ele é um dividendo, um número qualquer. Eu tenho um divisor, que é o meu Dzinho. Eu tenho um R, que é o meu resto da minha conta, e o Q, que é o quociente, que é o número que eu utilizei para fazer o cálculo. Então, com exemplos aqui. Se eu quiser dividir 30 por 4, eu vou utilizar, isso é chamado de método da chave, certo? Eu vou fazer 30 dividido por 4. Então, eu tenho que resgatar lá meus conhecimentos da tabuada. Qual é o múltiplo de 4? 4 vezes quanto? Para ser um número mais próximo de 30, igual ou menor do que 30. Então, eu vou pensando lá na minha tabuada. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. 4 vezes... volta, pausa. Vamos lá. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Está se aproximando. 6 vezes 4, 24. Próximo. Vamos ver se eu consigo mais algum. 7 vezes 4, 28. Será que se eu for para o 8? 8 vezes 4, 32. 8 passou. Então, eu volto lá para o 7, que é o meu número próximo. Então, o meu quociente é o 7. 7 vezes 4, 28. Então, 28 é o valor que eu vou colocar aqui debaixo do 30 e vou diminuir. 30 menos 28, resto 2. Como o resto é menor do que o meu divisor, eu vou parar o meu cálculo aqui, porque para seguir eu vou precisar utilizar vírgula e aí eu vou encontrar um número decimal. Não é considerado dentro dos números naturais. Então, 2 é o meu resto, 7 é o meu quociente, 4 é o divisor, 30 é o meu dividendo. Próximo assunto, então, unidades padronizadas e não padronizadas. Objetivos e habilidades da BNCC. O que são, então, essas unidades não padronizadas de medida? A gente utiliza algumas medidas que elas não têm um valor igual para todo mundo. Por exemplo, o passo. O meu passo é diferente do passo de vocês.
O pé, o meu pé tem um tamanho diferente do pé de alguns de vocês. O palmo, o dedo, então essas são medidas não padronizadas, ou seja, elas não têm um valor fixo igual para todo mundo, vai dependendo da pessoa. Então são aquelas medidas não fixas. Então o passo pode variar de uma pessoa para outra, não tem um padrão. Já as medidas padronizadas são aquelas que para todo mundo o valor é o mesmo. Por exemplo, o metro. O metro, para todo mundo, ele equivale a 100 centímetros, certo? O centímetro, para todo mundo, ele tem o mesmo valor. O quilômetro tem 1000 metros, para todo mundo ele é considerado como 1000. Esse centímetro sempre será o mesmo, independente de que régua eu vá usar, se eu vou usar uma trena ou como seja. Então, tanto para o metro, quanto para o centímetro, quanto para o quilômetro. Então, aqui numa tabelinha, eu exemplifico, então, medidas padronizadas, centímetro, abreviação, metro, quilômetro. E as não padronizadas, eu cito algumas. Palmo, pé, passos, mão, dedo. Além dessas medidas, nós temos de tempo, medidas como horas, minutos e segundos. Então, existem diversas unidades de medida de tempo, por exemplo, a hora, o dia, o mês, o ano, o século. O SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, ele trata o tempo sempre em segundos. O minuto, que é compreendido entre o ponteiro do relógio que indica os segundos, até dar uma volta completa, né? O minuto leva 60 segundos para dar uma volta completa. Então, isso também é uma medida padronizada. Para todos nós, vai ser o mesmo valor. E a hora, então, é o ponteiro dos minutos que dá uma volta completa. Então, a cada 60 minutos, eu consigo completar uma volta completa, 1 hora. E em segundos, 1 hora tem 3.600 segundos. Por quê? Porque se 1 minuto tem 60 segundos, e eu tenho dentro de 1 hora 60 minutos, 60 vezes 60, 3.600. Muitas vezes necessitamos transformar essas informações de uma unidade para outra. Então, para isso, a gente faz uma regrinha. Então, 1 hora, 60 minutos. Minuto, 60 segundos. E aí a gente consegue fazer essas transformações de segundos e assim por diante. Então, aqui eu coloquei um exemplo, 3 horas, elas equivalem a 180 minutos, porque são 3 vezes 60. Então, um exemplo para ficar mais fácil. Aqui eu coloco um diagrama, então, com a operação, hora para minuto, multiplica por 60. Minutos para hora, divide por 60. Multiplicação e divisão são operações inversas. Minuto e segundo. De 1 minuto para segundos, 60. E de segundo vezes 60. E de segundos para minutos, a gente divide por 60. Então, fica fácil de lembrar, porque tanto horas para minutos quanto minutos para segundos é sempre 60. Só que se eu vou do maior para o menor, eu vou multiplicar. E se eu vou do menor para o maior, eu vou dividir. Tá? Numa outra tabelinha, eu coloco outras correspondências. Um dia equivale a 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre são 2 meses, um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses, um ano pode ser 12 meses ou 365 dias. Para alguns cálculos de matemática financeira, às vezes são considerados 360 dias, tá? Mas são condições do conteúdo. Uma década, 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1000 anos. Nosso próximo assunto, então, medidas de comprimento, capacidade e massa. Então, além de unidades padronizadas, não padronizadas, e nós temos as unidades ali de tempo, nós trabalhamos também com medidas de comprimento, capacidade e massa. O que é isso, então? Unidades de medida são grandezas, que compõem o sistema métrico decimal. Atualmente, ele é definido como o comprimento da distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo. No caso, é 1 dividido por este pequeno número aqui, que é quase 300 milhões, né? De 1 segundo. Os múltiplos e submúltiplos do metro são o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Mais adiante, eu vou apresentar para vocês uma tabela com essas transformações. Então, não entendi qual é o HM. HM é hectômetro. O que é o DAM? É decâmetro. E só DM, decímetro. Então, aqui nós temos as unidades e as abreviações de cada uma delas, tá?
E eu tenho várias outras grandezas. Então, no comprimento eu tenho o metro, por exemplo, que é o M. Na capacidade eu tenho o litro, que é o L. Na massa, o quilograma, que é o QG aqui. A superfície área, o metro quadrado, M2. As agrárias, então, para quem trabalha com teras, ouve muito falar em área, que é o A. Volume metro cúbico, M na 3, nossa caixa d'água residencial, geralmente, ela é uma caixa que tem 1.000 litros, ou uma caixa que mede 1 por 1 por 1, um de comprimento, um de largura e um de altura. O tempo em segundos, então, lembrando que isso aqui é no SI, mas eu tenho outras unidades de tempo, como horas e minutos, assim como eu tenho outras unidades de comprimento, quilômetro, decâmetro, como foi citado acima. Então, essas unidades são dentro do SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Então, como eu falei antes, vou apresentar umas tabelinhas de transformações. Então, essa primeira tabela aqui, ela trabalha com as medidas de comprimento. Então, aqui nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, quando eu vou do maior para o menor, eu vou multiplicando de 10 em 10. Quando eu vou do menor para o maior, eu vou dividindo por 10. Então, aqui a parte de cima é vezes 10 e a parte de baixo dividido por 10. Então, dependendo da unidade que eu tenho, para qual eu vou transformar. Como eu falei, essa primeira, ela é uma medida de transformação de unidade do comprimento. A próxima, aqui, é dentro de capacidade. Então, eu tenho os litros, decilitros, mililitros, e a última é da massa. Então, dentro da unidade de massa, tem o quilograma. Então, voltando aqui, nós temos grama, quilograma e assim por diante. Então, aqui, brevemente apresentando, então, nossa primeira aula, toda ela bem passo a passo, bem simples, mas a gente vai ter uma aula, então, para dúvidas, e eu convido quem se interessou ou quem quer aprender mais a resolver depois a lista de exercícios. Nós temos uma lista de exercícios referentes a esta parte. Então, procurem aonde vocês encontram ali no ambiente da sala de aula, exercícios da aula 1. Vocês podem utilizar 12 horas do tempo de vocês extra e a distância, né, para resolver. Toda a lista, ela está bem explicadinha, qual é o assunto e qual é o objetivo. Então, aqui eu trago um recado bem importante para vocês. Para obter sucesso em qualquer área da vida, precisa-se de um mínimo de organização. No ensino à distância, o aluno organiza sozinho seus horários de aula e de estudos, sua agenda e suas... O meu e-mail aqui, profelicete@gmail.com, certo? Então, me procurem, não fiquem com dúvida. A lista de exercícios traz exercícios fáceis, médios e difíceis. Cada um deles tem o título. Esses 3 se referem a sistema de numeração decimal. Depois, mais alguns de adição e subtração de números, algumas cruzadinhas, alguns exercícios diferentes que atraiam mais a atenção de vocês, alguns problemas do nosso dia a dia, multiplicação, divisão de números naturais, algumas operações. Procurem fazer sem o uso de calculadora. Depois usem a calculadora para confirmar se o resultado de vocês está correto ou não. Divisões com o método da chave. Nós temos mais alguns problemas envolvendo divisão. As unidades padronizadas e não padronizadas, um exercício bem interessante de ser feito. Desafio vocês a medirem as partes do corpo de vocês. Cito aqui algumas, usando uma régua, uma fita métrica, e depois anotar o resultado para compararmos. Medidas de tempo, então, alguns exercícios de transformação de horas, minutos, segundos, alguns problemas do nosso dia a dia. Aqui uma questão mais de transformação de unidades envolvendo horas, minutos e segundos. Medidas de comprimento, capacidade em massa. Trago algumas embalagens de produtos de mercados para vocês fazerem a relação. Alguma situação, problema de compras de alguns produtos de mercado, que é mais o nosso dia a dia. E, por fim, os últimos problemas aqui, desafiando vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam essa minha rápida apresentação, pois são muitos assuntos em pouco tempo para serem feitos. Nos vemos numa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês.